Então você é da Paraíba, mas mora aqui? Quando? 5 anos. Eu vou fazer outros destinos também, né? Inicialmente nós vamos narrar sobre a nossa margem direita, que nessa posição está a nossa esquerda, porque nós estamos subindo contra as correntezas do Rio Madeira. O Rio Madeira ele nasce no Planalto Andino e tem toda a sua força de correnteza desdobrada no sentido de cima para baixo. E ele, por ser um dos mais velozes e caudalosos rios do planeta Terra e da bacia amazônica, tem toda esta sua força de correnteza desdobrada no sentido de alto para baixo, se propagando ela por mais de 200 km abaixo, por baixo da superfície da água. O Rio Madeira tem dois nomes. O primeiro nome dele mais antigo chamava-se Rio Caiari, que foi o nome nomeado pelos indígenas aqui na região há séculos atrás, que aqui também foram seus primeiros navegadores. Mas os portugueses aqui chegando há 375 anos atrás, admirados pela grande quantidade de madeiras flutuantes que encontraram sobre a sua superfície à época, eles agora então renomearam este rio como Rio da Madeira ou das Madeiras. Guajará-Mirim e a Bolívia, na fronteira, estão distantes de nós 400 km rio acima, e Manaus, Amazonas, está em média 1.050 km rio abaixo. São necessários 4 dias de viagem de Porto Velho a Manaus, e no retorno de 6 a 7 dias. No início do século XX, ali por volta de 1907, 1908, era este local onde nós estávamos há pouco hoje, a Praça Madeira Mamoré, o nosso segundo entreposto comercial mais importante à época, porque foi através desse local que passaram todos os produtos que vinham oriundos da Europa, passando pelos portos de Belém, Manaus, agora Porto Velho, que embora não tendo esse nome de Porto Velho à época, mas o local já era do conhecimento de uma antiga e velha rota comercial que aqui era praticada desde 1637, e tinha ela como objetivo alcançar os garimpos de Vila Bela da Santíssima Trindade, que era a capital do Mato Grosso também naquele início de século. Mas simultaneamente é o mesmo local conhecido por nós como plano inclinado da rampa de Trolhos, por onde desembarcaram centenas e milhares de trabalhadores, todos negros na sua maioria. Em média, 52 nações diferentes entre si estiveram aqui no passado, que deixando seus planos e projetos de vida, amigos, lares, países e esperança, se lançaram nesta inóspita região da Amazônia época com bravura, com honra, com determinação e coragem, para muitos deles aqui na região inclusive, abrirem mão da própria vida física e nos permitir que nesta bela tarde de Natal, de 25 de dezembro de 2012 do século XXI, pudéssemos estar apreciando todo aquele grande feito que eles conseguiram realizar há 105 anos atrás, que foi a retomada da construção do complexo ferroviário, estrada de ferro Madeira e Mamoré, com 366 km, 485 metros de extensão, ligando Porto Velho a Guajará-Mirim, em frente a Guajará-Mirim, que é o país da Bolívia, na margem esquerda do Rio Madeira, 400 km rio acima. Podemos ver agora, por baixo das árvores, aquele telhado diferente, parece um telhado oriental. Na realidade ali é a estação principal de passageiros da Madeira Mamoré, cujas telhas de barro e todo o seu material de construção vieram de Lisboa, Portugal, já a partir de 1907, porque na época tudo era importado aqui na região da Europa. Mas à frente vai aparecer como todo um prédio verde, é o prédio do relógio, com 4 relógios na torre, norte, sul, leste e oeste. Lá está ele começando a aparecer. Que no passado foi o prédio da administração e das primeiras diretorias da Madeira Mamoré em nossa região. Esse espaço em branco em frente ao relógio é o início da nossa avenida principal 7 de setembro, ali por volta de 1914, em cuja cabeceira foi erguido nosso primeiro cais, outra peixe. Esse galpão cor de vinho branco, ele abriga hoje o posto 1 do 9º Distrito Naval da nossa Marinha do Brasil. Aqueles galpões ao fundo que estão sendo revitalizados, no passado eles abrigavam a rotunda, que é uma espécie de garagem, bem como as oficinas de reparo e manutenções das locomotivas movidas a vapor da Madeira Mamoré em Porto Velho. Lá no alto, na Avenida Farquhar, os telhados todos iguais daquela casa são das primeiras residências em alvenaria da nossa cidade, que tinham como finalidade abrigar a família dos engenheiros, dos técnicos e dos seus funcionários mais graduados em nossa cidade. Já embaixo daquelas primeiras árvores no barranco, da esquerda para a direita, podemos encontrar ainda a fornalha e a caldeira do que foi a primeira fábrica de gelo movida a vapor da Madeira Mamoré em nossa cidade, ali por volta de 1910. Nesse momento adentramos ao perímetro do Porto Cainágua, nosso porto hidroviário fluvial mais importante, de onde saem esse tipo de barco de madeira, como esse que vai à nossa frente aqui ao lado, chamado de recreios aqui na região, com cargas e passageiros, visando atender a família dos ribeirinhos aqui no Baixo Madeira, bem como alguns se estendendo até o Maitá e Manaus, no Amazonas.
aquele prédio verde claro que está aparecendo por trás da árvore, lá no aqueles coqueiros, é o nosso terminal pesqueiro, onde está armazenada toda a produção de peixe de pescadores da região. Esse prédio branco novo de teto amarelo e azul é a nova hidroviária municipal de Porto Velho. E esse complexo de rampos flutuadores no Rio Madeira, onde estão os barcos ancorados, permite com maior segurança o embarque e desembarque de passageiros e cargas oriundos daquela hidroviária municipal. O prédio com vizinho ao fundo, com a barra laranja no telhado, é o mercado do pescado. E a chaminé solitária à sua frente foi tudo que restou da nossa primeira serraria, movida a vapor no então território federal do Guaporé. Chamava-se ela Serraria Tiradentes, ali por volta de 1943. E é desta forma que se viaja nos rios da Amazônia, em redes, que é um costume nordestino assimilado muito bem aqui na nossa região. Aí é café, almoço, janta e merenda por conta do bilhete da passagem. Aí é só comer, beber e dormir. Levar bons livros, né? Quem quiser escutar um som. É 4 dias de viagem, daqui para Manaus, dia e noite nesses barcos. Um dos significados da expressão do nome Pé n'Água nada mais é do que se demonstrar o devido cuidado com a segurança das pessoas de que quando elas trafeguem pelos barcos, barrancos e flutuantes do Rio Madeira não venham a cair na água do rio. Essa abertura no barranco é a desembocadura do Igarapé, que nasce no centro da cidade de Porto Velho, e a nossa população não o conhece. É o Igarapé Santa Bárbara. Ele nasce ali na rua Joaquim Nabuco, entre a Rua Bolívia e o final da Avenida Amazonas. Quem passa para a Faculdade de São Lucas, no sentido centro, bairro Areal, passa do lado da sua nascente e não percebe. Ele corta de 4 a 5 bairros da capital. E a partir desse ponto, sejam mais bem-vindos ainda ao primeiro e mais antigo bairro de Porto Velho, habitado somente por trabalhadores estrangeiros que quiseram retomar a construção da madeira Mamoré a partir de junho de 1907. Eles eram altos, negros, fortes, cabelos black power, macacões de jeans à época, mas eram conhecidos na nossa região por 2 nomes. Primeiro de os importados, porque eram estrangeiros de nossa pátria, e também de os barbadianos, porque eram originalmente oriundos das ilhas de Barbados na América Central. Sejam bem-vindos ao primeiro bairro de Porto Velho, nominado de O Morro do Triângulo. Vamos nós, na graça de Deus, sempre. Podemos ser iguais ou não entre si de acordo com o gosto do proprietário. São construídas por na floresta para acesso pela estrada de Santo Antônio, podemos encontrar o local que foi erguido o primeiro hospital de Porto Velho e suas enfermarias, construído em 1908 pela mesma empresa que em 5 anos construiu a madeira Mamoré. De julho de 1907 a 1912. E a empresa completou 100 anos que a madeira Mamoré foi inaugurada para o mundo, agora no dia 1º de agosto deste ano, pela empresa Ney Jack Randall Corporation, os operários, bem como eles combater o crime da maré. Aquele barco são craques de carinho, mas que aqueles estão recebendo proteção.
Sejam bem-vindos à Cachoeira de Santo Antônio do Rio Madeira. Tudo à nossa frente é uma grande cachoeira, apenas modificada pela ação da Obradome, que construíram a nova hidrelétrica de Santo Antônio bem em cima da Cachoeira de Santo Antônio. Mas nem por isso essa cachoeira perde a sua importância ou a sua imponência, porque ela é considerada uma das mais ou a mais perigosa de todas elas do Rio Madeira. E mesmo nessa posição ela não deve ser subestimada, porque o Rio Madeira é considerado um rio indomável e imprevisível. Nunca se sabe como ele se comporta com obras artificiais à sua frente. Mas ali, à nossa frente agora são as suas comportas, que nesse momento regulam todo o fluxo, velocidade e vazão das águas do Rio Madeira. Por trás daquelas comportas, existe uma nova lâmina de água, cuja altura no mínimo é de 20 metros de altura acima desse nível que nós estamos flutuando. Na largura, imensurável. E para trás a distância do Grande Lago é de 136 km. E por razões de segurança, a gente não pode avançar a partir desse ponto muito rio acima, porque ela também é muito agitado, banzeira muito, e eles estão nos acompanhando em sua tela de segurança. Mas enfim, aí em cima dessa cachoeira é o nosso verdadeiro berço, é o nosso coração, é a nossa célula máter. É neste local de cachoeira que Porto Velho começa a se desenvolver como comunidade, como vila, como povoado, como marca e município de Porto Velho. Só que até o 1913, toda essa faixa de terra para cima, tudo se pertencia ao estado do Mato Grosso. E onde nós estamos flutuando, seríamos no passado distrito do município de Humaitá, no Amazonas, porque somente com o desmembramento de parte de terra do Amazonas e parte de terra do Mato Grosso é que foi criado o antigo território federal do Guaporé na década de 40, o de Rondônia na década de 50 e o atual estado de Rondônia hoje na década de 80. Mas até aquele ano de 1913, ali era o município de Santo Antônio do Rio Madeira, pertencente ao estado do Mato Grosso, e era administrado pelo senhor Dr. Joaquim Augusto Tanajura. E Porto Velho só se torna município, a exemplo do que é hoje, somente a partir do dia 2 de outubro de 1980. Aliás, 14, me perdoe. 1914. O Antônio Raposo Tavares, aquele grande bandeirantes, quando passou em nossa região, em onde suas bandeiras a serviço do rei de Portugal à época, ele conheceu toda a beleza, toda a rusticidade e geografia também da Cachoeira de Santo Antônio do Rio Madeira, no final do ano de 1650. E o Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon, aquele grande sertanista, indigenista e telegrafista que empresta o seu sobrenome final de Rondon para homenagear hoje o estado de Rondônia, quando ele passa em nossa região no início do século XX, ali entre 1910 e 13 daquele século, na expansão das suas linhas telegráficas vindo do Rio de Janeiro para o Mato Grosso, e aí ainda por ser Mato Grosso à época, ele deixa montado a moderna estação de rádio sistema código Morse, esse é o som do código Morse, e ainda salva muitas vidas mundo afora, para quem desejasse se comunicar com o Rio de Janeiro, que era sede do governo federal também naquele início de século. Vindo das comportas da direita para a nossa esquerda, nós vamos estar com a proa da lancha bem de frente a duas torres de transmissão de energia. Ali, tem uns toldos brancos lá, ali é um grande refeitório e estacionamento de operários desta obra. Mas ali também é a Ilha do Cachorro, que no passado foi um temido presídio chamado o Presídio de Santo Antônio. Ele era assim conhecido. E também conhecido como a ilha. Era difícil a vida nesse lugar, porque os que estavam aí ficavam cercados pelas águas das enchentes do Rio Madeira por mais de 6 meses, tornando impossível as suas fugas. Depois nós temos o galpão com a logomarca da empresa, e 1000 metros à frente do galpão, tudo à nossa esquerda, agora estamos bem de frente a duas construções ali na beira do barranco. Aí embaixo duas, ali a estação de captação de água da Caerte. E mais acima aquele ponto branco rochoso, aliás, que está quase que no topo das árvores, dá essa impressão, mas não é isso, é porque ali é o ponto mais alto rochoso da Cachoeira de Santo Antônio, está com as portas abertas, ali à frente da igreja ou capela de Santo Antônio do Rio Madeira, que foi erguida em 1896 pelos padres salesianos portugueses quando ali passaram. A sua porta ainda é original, e o acesso a ela é pelo final da estrada de Santo Antônio. E ao se finalizar a margem direita do Rio Madeira naquela região, se inicia ali um grande remanso que gira no sentido horário. Ali é o grande porto das Canoas e Garités, daquela antiga rota comercial de 1620. E a partir de 1872, 4, 6 e 8, passa a ser conhecido como Porto dos Vapores. É quando os ingleses e americanos começam a navegar este grande Rio Madeira pelas suas primeiras vezes em seus grandes barcos a vapor após a Revolução Industrial. Mas em decorrência do alto índice de acidente que acontecia com aqueles barcos aqui na região, quando eles tentavam ancorar próximo à cachoeira
ao Porto dos Vapores, colidindo com as rochas do fundo do rio, indo a pique rapidamente. O mais lembrado dele está na internet. É o Metrópolis, naufragou em 1878, perdendo preciosas vidas, bem como todo o material ferroviário que eles traziam, para as 4 primeiras tentativas frustradas de se construir a Madeira Mamoré, que não deram certo, e todas elas pleiteadas pelo lendário e intrépido Coronel Churchill, que, herói em seu país, foi vencido no nosso pela insalubridade da floresta amazônica e abandonou todo esse empreendimento à época, sendo retomado somente a partir de junho de 1907 pela May-Jack Randolph Corporation e entregue publicamente ao mundo como inaugurada a 1º de agosto de 1912. Completou 100 anos que a Madeira Mamoré foi inaugurada para o mundo, agora no dia 1º de agosto do corrente ano que está se findando. E em razão desses incidentes, a Cruz do Engenheiro então resolve recuar 7 km abaixo a construção da estação principal de passageiros da Madeira Mamoré, que hoje é a Praça Madeira Mamoré, onde os senhores estavam hoje ainda há pouco a bordo e embarcaram a bordo dessa lancha para este passeio. E Porto Velho, na época, começa a se expandir urbanisticamente no sentido norte, sul e leste, em torno daquela grande estação de passageiro à época. Mas quem desejar conhecer um pouco mais desses históricos, é só acessar agora na internet o novo site comemorativo aos 100 anos da Madeira Mamoré, EFMM 100 anos, o 100 é numeral, EFMM 100 anos, e vai se abrir um novo e grande portal a respeito de todos esses históricos, com imagens e fotos antigas, especialmente de construção da estrada de ferro Madeira Mamoré. Esta cachoeira tem algumas histórias tristes, mas tem muito mais histórias bonitas. Vamos ver se ali é um peixe que foi visgado, um espinhel, e ele está brigando com aquela boia desde ontem. Ali é a nossa frente, ó. Ele está arrastando a boia. Ou é um filhote, ou é uma piraíba, ou é um jaú. É um peixe grande. Vamos passar bem do lado. E ele está subindo com essa boia desde ontem que ele está brigando com ela aí. Mas é porque o pescador dela ainda não veio vê-lo, né? Ó, ele afunda e sobe. Lembra do filme Tubarão? É ele mesmo, ó. Ele é grande esse peixe, né? Pequeno. Aí a boia não deixa ele afundar, ele vai subir para a superfície, ó. Mas ele está arrastando a boia, tá vendo? Outro dia eu tentei arrastar um desse, mas a groselha quebrou, era da grossura do meu dedo. É grande esse peixe, viu? Tem que ter um gancho e sair puxando bem devagarinho, né? Mas tem que brigar com ele, tem que cansar ele. Ele já está cansado, mas tem que cansar mais ainda. Então tá aí, ó, vocês estão vendo um peixe sendo, foi visgado, pode ser uma piraíba, um filhote ou um jaú, que a gente chama na região, né? É peixe, isso aí deve ser um peixe de uns 50 ou 60 quilos ou mais. Para afundar esse tambor de 20 litros, né? Você já tem uma história para contar. Ele vai subir, depois ele volta, quando ele já sabe que a gente está por aqui, aí depois ele vem. E por que quem botou para pegar ele não vem ver? Hã? E por que quem botou esse espinhel porque não vem ver? Ah, mas o senhor está sabendo, vem com o outro e pega, ó. Né? O homem que colocou não veio, aí ele já está sabendo que é a voadeira, ele vem com outra pessoa e pega o peixe. Talvez ele viu e não conseguiu tirar. Pois é, o senhor vem e consegue, ó. Melhor do que o bicho fica sofrendo aí, né? Ele não mata logo o homem logo. Olha onde ele vai já, ó. Ah, vai, depois que ele chegar lá perto, lá ele não pode mais ninguém lá. Vai embora. Senhores, essa água mineral que foi lhe servida, ela é uma cortesia da nossa empresa para seu conforto, tá? Ao lado das suas poltronas, existe um porta-copo, fique à vontade. É que o comandante aqui às vezes é como um bombril, é meio sem utilidade. Gente. Fica pra fazer peixe agora, fica sofrendo.
d'água? E como tem. Mas você lembra? Não, tem peixe grande aqui no Rio Madeira. Aqui mesmo nessa região, né? A gente não sabe mensurar, porque é uma região muito funda aqui, né? Mas a nossa história se conclui. Não se navega rio acima, até porque nunca se navegou, porque é um impedimento natural de 20 cachoeiras rio acima, entre Porto Velho e Guajará-Mirim, na fronteira com a Bolívia. Esta primeira cachoeira chama-se Santo Antônio do Rio Madeira e a última, a 20ª, em frente a Guajará e a Guaiara-Mirim, na fronteira com a Bolívia, chama-se Guajará-Mirim Sul. Porque há um trecho cachoeirado de 20 cachoeiras ao longo do caminho. Em média de 20 km nós temos uma cachoeira. E na quinta cachoeira acima desta, que é a de Giral, nós está sendo construída outra obra de hidrelétrica maior que essa, igualmente com essa, justamente, que é a hidrelétrica de Giral. Uma que até outro dia apareceu no Jornal Nacional pegando fogo, mas a gente aparece legal na foto. E a construção da Madeira Mamoré se dá por duas razões. Também para se poder contornar todo esse acidente geográfico do franco e grande natural do Rio Madeira e suas 20 cachoeiras, sempre pela sua margem direita, e dessa forma se minimizar o sofrimento daquela penosa rota comercial de 1637, e de tão penosa que ela era, costumava se levar em média de 75 a 100 dias para se poder chegar no Mato Grosso, porque aqueles navegadores tinham que transportar 20 cachoeiras rio acima e 20 cachoeiras rio abaixo. Ainda tinham 3 grandes perigos a enfrentar nas margens do Rio Madeira, que eram as onças pintadas, vermelha e sussuarana, nas férias da época, os índios muito bravos e a endêmica malária que assolava esta região. O eminente cientista médico e sanitarista brasileiro, Dr. Oswaldo Cruz, esteve aqui no início do século XX, ali em 1910, 11, 12, na expectativa e na esperança de uma vacina ou uma cura definitiva da malária. Não podendo encontrar nenhuma coisa nem outra, mesmo assim deixou importantes anotações médicas, visando-se atenuar o sofrimento dos danosos efeitos da malária sobre o corpo humano daquelas pessoas à época. E a outra razão de construção da Madeira Mamoré é dar-se cumprimento ao Tratado de Petrópolis de 1903, onde o governo brasileiro se comprometia com aquele novo governo boliviano de lhes indenizar pelaquela faixa de terra que é o estado de Rio Branco Acre. A metade da dívida seria em libras esterlinas e a outra metade como compensação a ferrovia Madeira Mamoré. Porque os bolivianos, em 1861, como nova nação no mundo, embora não reconhecida por todo mundo, e aperreados pela nova saída de comunicação diplomática e comercial com o velho mundo Europa, agora através do Oceano Atlântico, mas sem saber por onde saírem, eles então soltam seu melhor explorador militar, General Quentin Quevedo, que desce o Rio Beni, encontra o Rio Guaporé e o Mamoré, os dois formam o Rio Madeira, descem pelo próprio Rio Madeira e suas 20 cachoeiras, desembocam no Amazonas e finalmente saem em Belém do Pará, no Atlântico. Então, em síntese, a luta daqueles bravos e guerreiros homens do passado foi de sempre se colocar os Andes às portas do Atlântico, de Quentin Quevedo, o último operário da Madeira Mamoré. E ela funcionou por mais de 50 anos, eles conseguiram esse grande feito à época, por mais de 50 anos, que foi o tempo em que público e comercialmente funcionou a Madeira Mamoré para o mundo. E vocês hoje aqui, sem querer perceber, famílias e amigos, estão aí novamente testemunhando o Rio Madeira e suas 20 cachoeiras, oportunizando a construção de 2 novas grandes obras dentro dele. Só que agora, ao nosso tempo, portanto, viva todos nós que ainda estamos por aqui, e vocês ainda poderão dizer às suas futuras gerações, eu também estive lá. Vamos nós! É assim que se constrói e se participa da história. Ali à nossa frente, agora a margem esquerda do Rio Madeira. Toda essa floresta ao fundo ainda é toda nativa, na sua maior parte da nossa região. E aquelas árvores mais altas à frente, lá no barranco, são castanheiras da Amazônia, mais conhecidas como castanheiras do Pará, muito comuns em nossa região.
mete um pouco de bomba. Se respinga ou bebe das águas do Rio Madeira, esta pessoa não volta mais para o meio, se volta quem quiser se habilitar. A nossa bela cidade de Porto Velho, vista de uma forma panoramicamente a 200 graus sobre o seu corpo eixo, somente por dentro do Rio Madeira. formada a época, os nordestinos tiveram tomar com as obras da madeira Mamoré a partir do ano de 1910. Chama-se ela Vila de São Sebastião.
Conforme seus antepassados. Aquele prédio azul direito lá no alto, no bairro Olaria, é o estádio Rondônia. Esta é a ponte que foi construída sobre o Rio Madeira, interligando as suas duas margens. Ela tem no total, de uma ponta a outra, 987 metros de extensão. No centro, ela é mais alta, possibilitando assim a passagem por baixo dela de maiores embarcações, em especialmente para o futuro, no caso de uma máxima cheia do Rio Madeira, ou se este vir a se transformar em uma nova hidrovia na Amazônia, que também esperamos aqui na nossa região, para um melhor e franco desenvolvimento, não somente de todo o estado de Rondônia, como também da nossa cidade de Porto Velho. Mas ao mesmo tempo terão que ser construídas inclusas, que são elevadores de água, nas hidrelétricas de Santo Antônio e de Giral, possibilitando desta forma uma melhor e franca navegabilidade entre o Oceano Atlântico, Porto Velho, Rondônia e o Mato Grosso, se desejarmos. Mas simultaneamente a isto, esta ponte também representa sobre o Rio Madeira a extensão da rodovia Transamazônica sobre ele. Esse trecho dela dentro do nosso estado, da Transamazônica, é conhecido como BR-319,
e nos interligará mais forte comercialmente para o oeste à esquerda com o Maitá, em Manaus do Amazonas, Belém e Santarém no Pará, indo até o Maranhão com braço extensivo para o Mato Grosso. E na posição leste à direita com o Rio Branco Acre, nos conectando definitivamente agora com os países do Mercosul, através da nova rodovia internacional, a interoceânica, que liga Rio Branco Acre a Porto Maldonado no Peru. E assim, quem desejar já poderá fazer suas novas compras em Machu Picchu. É nós de novo no Pacífico, Porto Velho, Rio Branco Acre, Porto Maldonado e Machu Picchu no Peru. Esta ponte ainda não tem nome, mas a sua inauguração está prevista para breve. E seus pilares estão estaqueados após o leito final do Rio Madeira, em média a 100 metros de profundidade. O último nível de cheia do Rio Madeira está registrado lá na ponta daqueles cabos de aço, naquele segundo bloco, aquela mancha mais escura. Mas a velocidade dele está toda por baixo da superfície da água. Ali à nossa frente são as balsas que ainda fazem a travessia de veículos e pedestres entre as margens do Rio Madeira até a inauguração da ponte. Muitos daqueles veículos a bordo da balsa podem estar vindo de Humaitá no Amazonas, porque 2 km aí para trás é Humaitá no Amazonas. Em 2 horas de carro a 100 km por hora, se chega lá tranquilamente. Feliz Natal pra vocês, rapaziada! Hã? Vai pra Manaus.
quando tem necessidade, o povo do Mato Grosso acima de Vilhena. Ali à nossa frente ao lado, está o construção de manutenção de parque de madeira. Essa atividade é essa atividade é excelentíssima. Esta madeira da maravilha, e atrás dos barcos, a madeira maravilha, fecha a terra. À nossa frente um batalhão, provavelmente de pescadores. Todo esse movimento aquaviário vem de Manaus, no Amazonas. Algumas dessas árvores, muito raramente são seringueiras da Amazônia. Tem restado de antigo seringão nativo na região. Os combustíveis que chegam pelas balsas pelo Rio Madeira são enviados para aqueles grandes tanques de terra. E depois de nós capítulos eles distribuíram esses combustíveis até os postos de destino. Aqui ao lado da desembocadura do Igarapé,
Sul de Rondônia e fica armazenado em grandes silos. E quando tem necessidade, vem abastecer essas grandes balsas do Rio Madeira. Uma vez elas carregadas, depois elas poderão estar seguindo para Itabaixara, no Amazonas, ou para Santarém, além do Pará, de onde essas coisas é transportada para navios maros granelheiros e depois seguirão pelo Oceano Atlântico para a Europa, China e Ásia, continuando se abastecendo o Estado de Israel. À nossa frente é o terminal brasileiro articulado da EMASA, do Grupo André Maggi do Mato Grosso. Todo esse porto é articulado e acompanha as variantes do Rio Madeira. Às vezes, um barco desse, um empurrador para trás das balsas, pode ter até 4 motores. É o terminal de CLT natural da Amazon Gás. Perto daquelas grandes palmeiras, agora no restaurante da Grana do Palmeira. Aquele prédio bege lá no alto é uma igreja católica que foi construída na década de 60 do século XX. Chama-se a Igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Ela tem duas frentes, uma para o Rio Madeira e outra para o bairro Maria Branca, onde está edificada. Ao lado da Aldeia de Igreja, atrás do estádio do Mato sequência, uma antiga base de telecomunicações da Força Aérea Brasileira, depois foi nossa primeira guarda territorial e hoje abriga o quartel do 1º Batalhão de Polícia Militar do nosso estado. Antigo aeroporto Caiari, Praça Luiz Ferreira, Praça das Três Caixas d'Água, Três Marias, Final da Casa do Pão e Café Madeira, Hospital de Guarnição do Quinto Beck, antiga Feira Modelo, hoje Mercado Central, antigo Serviço de Navegação do Madeira, depois Enaro, Barco Hospital da Prefeitura de Porto Velho,
uma fonte de água potável descoberta há 105 anos pelos trabalhadores da obra da madeira Mamoré, e novamente bem-vindo de volta ao marco zero do complexo revitalizado e hoje praça Estrada de Ferro, Madeira e Mamoré. Senhores passageiros, muito obrigado pelas suas distintas